Como disse o poeta Cazuza, o tempo não para. E neste momento, para nós, senadores, e para os deputados, ele corre rumo ao prazo fatal do final deste ano, que é o limite para que os membros do Congresso Nacional entrem num acordo e votem as novas regras da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Vale lembrar, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal, há tempos, ainda no final de 2010, declarou inconstitucionais os atuais critérios do FPE, dando a nós do Congresso Nacional a oportunidade de quase 3 anos para modificá-los. É difícil, temos que buscar o entendimento, mas nós não podemos deixar. O Supremo julga que, por estar formado por um coeficiente em vigor há mais de 20 anos, 21,5% das receitas do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o FPE necessita de avaliação e atualização em consonância com a atual realidade econômica dos estados brasileiros. As 2 décadas deste Congresso Nacional, mas as 2 casas desse Congresso Nacional, mas principalmente o Senado, que é a Casa da Federação, cabe a séria responsabilidade de encaminhar uma solução ainda este ano. E é esse o apelo e, por que não dizer, o desafio que reafirmo aqui dessa tribuna às senhoras e os senhores senadores para que tomemos uma decisão. Não podemos ficar novamente esperando por outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Temos sim que, como fizemos, da mesma forma como fizemos, com a nova divisão em termos mais igualitários e republicanos dos chamados royalties de petróleo, assim como outros temas também polêmicos, justamente em função dos grandes volumes de recursos que tratam, enfrentar o problema e buscar uma solução. Sabemos que, na ausência de consenso entre as bancadas dos diversos estados, todas elas defendendo interesses legítimos, porque de difícil conciliação, avançou-se muito pouco até agora sobre a destinação de cerca de 55 bilhões de reais que formarão o FPE em 2013. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, reafirmo a disposição de mobilizar aquele plenário no sentido de uma avaliação equilibrada, porém rápida, caso este plenário aprove o requerimento do senador Ricardo Ferraz, solicitando que as modificações feitas em outras comissões sejam apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça. A hora da verdade chegará para todos nós no dia 31 de dezembro e, sem uma definição deste Congresso Nacional, os estados poderão até ficar sem receber esses repasses da União. A questão já ensejou vários projetos de lei e, mais recentemente, recebeu sugestões de um grupo de trabalho formado sob a inspiração do nosso presidente, o presidente dessa casa, o senador José Sarney. Entretanto, ainda continua polêmico e inscreve-se no marco de um pacto federativo que necessita de urgente revisão, pois também envolve outros pontos sensíveis, como a simplificação e a uniformização nacional da legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, e a distribuição e redistribuição dos royalties do petróleo, objeto de um substitutivo originário aqui do Senado, recentemente aprovado e que agora aguarda a sanção presidencial da presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como sabemos, as várias renúncias fiscais decididas pelo governo federal, muitas vezes até com aval do Congresso Nacional, determinaram que somente o meu estado, o Ceará, recebesse em outubro último 20% menos de arrecadação do que no mesmo período do ano passado. Há poucos dias, o governador Cid Gomes
em visita a este Senado, observou que, ao mesmo tempo, as despesas do Estado não pararam de crescer. Na minha perspectiva de representante de um Estado nordestino, castigado com a pior estiagem do último meio século, a solução deve ser consistente e deve ser igualmente compatível com a garantia permanente da dignidade humana, o bem-estar e a igualdade de oportunidades para milhões de famílias nordestinas e sertanejas. Repito, é vital, tanto para nós cearenses e nordestinos, quanto para o conjunto da nação, para a própria honra do Brasil perante o mundo, que abandonemos de uma vez para sempre a condição de pedintes e construamos uma verdadeira federação. Somos capazes de trabalhar, e trabalhar duro. Isso já está comprovado há muito tempo nas metrópoles do Centro-Sul, cuja grandeza foi edificada em larga medida com o suor de nós, nordestinos trabalhadores, arrancados de nossas terras, ao convívio da nossa família e dos amigos pela necessidade de sobreviver à sede e, muitas vezes, à própria fome. O relator da proposta preliminar de alteração dos critérios do FPE, senador Walter Pinheiro, também nordestino e conhecedor dessa tragédia sem fim, nas negociações que está Walter conduzindo, deve sugerir, no mínimo, um piso que mantenha os atuais recursos repassados aos estados, bem como uma regra de transição para uma mudança gradual na partilha dos recursos a partir de 2013 ou a partir de 2014. Vamos discuti-las, vamos buscar o consenso, mas não deixemos de decidir. Como nordestino e como cearense, vou trabalhar para que, ao final dos debates, a votação defina uma distribuição mais justa, conforme proposto no projeto de lei do Senado de número 289 de 2011, onde estão considerados outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH, a renda per capita, a extensão territorial e até o coeficiente de atendimento domiciliar de tratamento de água e de esgoto, além de outros indicadores igualmente importantes para os estados específicos da nossa federação, pois de paliativos já estamos cansados. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, não poderia deixar de, ao concluir este pronunciamento, sem assinalar a data de celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à memória heróica do Zumbi dos Palmares. Recordo que há 2 anos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso Lula, sancionava o Estatuto da Igualdade Racial, marcando um forte avanço de séculos de luta dos cerca de 80 milhões de brasileiros de origem africana, pelo reconhecimento de sua dignidade e em busca do direito à igualdade de oportunidades na educação, no trabalho, na sociedade e no combate ao preconceito e à discriminação racial. Muito obrigado, senhor presidente.